Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom que estamos aqui nesta noite para adorarmos ao Senhor e para ouvirmos também da sua palavra. Palavra de transformação, de renovação. Palavra de salvação que vem do seu trono de graça. E em todo e qualquer lugar em que a palavra do Senhor for pregada nesta noite, que possa haver salvação. Convido a amada igreja para que abra suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, eu lerei do verso 8 até o verso 32. O texto é longo, entretanto, nos conta uma maravilhosa história acerca de um Deus que nos ouve, acerca de um Deus cuja mão graciosa nos alcança, acerca de um Deus que é nosso refúgio e fortaleza, sempre bem presente na tribulação. 2 Reis, capítulo 4, verso 8 até o verso 32, diz assim a palavra de Deus. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos neles uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido, o menino saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhes os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu.
Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, a carne do menino o aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. E este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra, tomou o seu filho vivo e saiu. Oremos mais uma vez. Pai amado, a sua palavra está aberta diante de nós neste momento. E, ó Deus, nós lhe pedimos misericórdia para que o Senhor abra os olhos do nosso coração para entendermos a tua palavra nesta noite. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nós estamos aqui, nós já te adoramos, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já lhe manifestamos a nossa gratidão, Pai, ao Senhor, pelo que o Senhor é. E agora nós imploramos, ó Pai, fala conosco. Eu te adoro, ó Pai, especialmente, Deus amado, pelo amor que o Senhor tem derramado aos meus amados irmãos aqui nesta igreja. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos a Deus. Amém. É certo, meus amados, que vivemos tempos que, muitas vezes, quando nós olhamos mais profundamente, nos parecem tempos que nos trazem apenas assolações, nos parecem tempos que nos trazem apenas situações com as quais nós não podemos lidar. É certo que ouvimos falar, e nós não estamos tão longe disso, aqui neste santuário, de irmãos nossos que caíram enfermos, de irmãos nossos que continuam com a enfermidade. É certo que aqui, dentro deste lugar, não tão longe de nós, nós vemos pessoas enlutadas no nosso meio. É certo que no tempo que nós vivemos, nós observamos pessoas que estão distante de um trabalho. E ao olharmos todo esse cenário, nos parece, em algum momento de fragilidade espiritual, que a solução está tão distante que solução não há. E nós não estamos falando lá distante. Nós falamos de enfermos daqui de dentro. Nós falamos de enlutados, nós falamos de desempregados. Nós temos situações que trazem tribulação ao coração. Trazem ao meu coração, trazem ao seu coração. Momentos de angústia, muitas vezes momentos de ansiedade, ainda que já aprendemos que ela não deve tomar o nosso coração e elas devem ser lançadas aos pés de Cristo. Ainda assim, nós vivemos situações que convergem a caminhos que muitas vezes até nos afastam de buscar a Deus, de ler a sua palavra, imaginando que solução não há mais para isso que nós vivemos. E o texto que nós lemos esta noite nos traz uma história muito interessante. O texto fala de uma cidade chamada Sunem. A título de curiosidade, Sunem pertence à tribo de Issacar. Para o texto apresentado, Sunem fica no meio de um caminho. Sunem fica entre o Monte Carmelo e a cidade em que Eliseu vivia. Sunem fica mais ou menos a 30 quilômetros de um lado para o outro. Diz a palavra que nessa cidade existia uma mulher chamada Sunamita. A Bíblia não nos diz o seu nome, a Bíblia não nos diz o que ela fazia,
A Bíblia não a qualifica a nós de maneira alguma, então somente diz existir uma mulher sunamita. Agora observem algo desta mulher sunamita que deve tocar os nossos corações e deve a nós também trazer alento. Observe o que está escrito no verso 9 do texto que nós lemos. Ela disse a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é homem santo de Deus. Essa mulher tinha um relacionamento íntimo com Deus. Não for assim, não saberia interpretar que aquele homem que por ela passa era um homem santo de Deus. Veja, a Bíblia não a qualifica, mas a Bíblia lhe traz uma explicação da sua vida, que por interpretação nós entendemos. Essa mulher conhece a Deus. Ela conversa com o seu marido: olha, eu vejo que esse homem que vai e vem de tempos em tempos é um homem de Deus, porque eu vejo que ele sai da sua terra e vai buscar a presença de Deus no Monte Carmelo. Quer saber, meu amado marido, dentro das missões que cabem ao homem e à mulher, ela vai conversar com o seu marido e diz assim: meu amado esposo, vamos fazer um quarto para ele? Vamos receber o homem de Deus em nossa casa, o homem que falava por Deus, o homem que representava a Deus ali na terra. Vamos fazer um quarto para ele. Assim, sempre que ele vier da sua cidade para se encontrar com Deus no Monte Carmelo, quando lá orar com ele, depois quando ele voltar, se ele quiser dormir, ele tem um lugar de pouso. Essa mulher tinha conhecimento, essa mulher tinha uma ideia, essa mulher tinha um relacionamento com Deus, para que ela entendesse isso. Eles fazem então um quarto para Eliseu, faz um quarto, faz uma mesa, uma cadeira, faz um candeeiro. E imagine vocês que esse quarto não deve ser muito pequeno, porque quando eles conversam, quando ele conversa com Geazi, Geazi também está descansando nesse quarto. Veja que ela faz um quarto grande para ele e para o seu moço, para que eles ali posem. Eliseu vê isso. O homem de Deus vê a abnegação dessa mulher. Vendo o tratamento que essa mulher dá ao homem de Deus, ele fala para o moço Geazi: chama essa mulher e diga a ela: te falta alguma coisa? O que eu posso falar para o rei para te ajudar? O que eu posso falar para o comandante do exército? E aqui vai a frase desta noite, que jamais deverá sair dos nossos corações. Ela responde: e mesmo quando nós tivermos as nossas tribulações e lutas, mesmo diante disso, ela responde: vai tudo bem. Eu habito no meio do meu povo, eu estou com os meus irmãos da Silva Jardim. Fique em paz, Deus, está tudo bem. Eu habito no meio deles, não há lugar melhor para estar. Muito obrigado, Eliseu, não tem nada que eu queira. Aquilo que Deus me deu já é o suficiente para que eu possa caminhar. Vai tudo bem. Ela sai, Eliseu ainda imaginando situações posteriores, chama o seu moço, mas nada falta a ela. Aí o jovem diz: ela não tem filhos. E veja que o escritor, ele não alivia a pena do que ele escreve. Ele poderia encerrar: ela não tem filhos. Mas o que ele diz ainda: olha, e tem mais uma coisa, o marido dela é velho. O escritor não alivia, ele diz assim: ela não tem filhos, e lhe digo, não terá. O marido dela é velho. Eliseu a chama. Ela para a porta e ele diz a ela: olha, daqui a 1 ano você terá um filho. Ela diz: meu Senhor, não brinque com isso. Não brinque com isso. Não obstante, passado o tempo determinado, o filho vem. Esse filho vem, esse filho cresce. Eliseu frequenta aquela casa vendo esse filho crescer. E diz o texto que certa feita este filho tem uma dor de cabeça. Ele vem a morrer. Essa mulher então pega o filho, leva aquela mesma cama. Lembra da cama que ela construiu? Façamos uma cama a este homem. A história nos diz que ele pega esse filho e leva para essa cama, o deita ali, vai atrás do homem de Deus, roga ao homem de Deus, discute com ele: eu não tinha pedido isso, olha o que aconteceu agora. Nós não andamos de glória em glória. O menino está morto.
Eliseu chama Geazi e manda-o à frente, nada acontece, depois Eliseu vai, ressuscita esse filho e entrega nas mãos dela, eis aí o teu filho. Essa é a história resumida disso que nós lemos. E essa história nos traz pontos importantes nesta noite, para que nós possamos aprender cada vez mais sobre este Deus que nós adoramos. Em primeiro lugar, essa história, o texto que nós lemos, nos ensina que vai tudo bem. Quando questionado, vai tudo bem, porque o Deus a quem nós servimos, em seus pés, nós podemos depositar as nossas petições. Vai tudo bem. O texto nos diz que Eliseu chama essa mulher, vê como essa mulher o tratou. E Eliseu pergunta, veja lá no verso 13 do texto que nós lemos. Ele diz assim, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Porque o nosso Deus, a quem nós servimos, tem os seus ouvidos atentos às nossas petições. Os seus ouvidos estão abertos. Eliseu conversa com ela, existe alguma coisa que eu possa te pedir a teu favor diante do rei? Ela diz, não, eu habito já no meio de um povo, vai tudo bem, eu não preciso de nada. É isso que ela diz. Ela ainda não conhece a Davi, Davi vai estar lá na frente, mas Davi vai dizer que se nós nos agradássemos do Senhor, Ele satisfaria os desejos do nosso coração. É isso que Eliseu está vendo nesta mulher, que ela está se agradando do Senhor. E neste primeiro momento nós entendemos que nós vamos bem, porque servimos a um Deus em cujos pés nós podemos depositar as nossas petições. Vai tudo bem. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus e obedecemos a sua voz, vai tudo bem. Ele nos ouve. Ele nos ouve. E era isto que ela fazia. Ela estava no centro. Lembra-se, esse homem que passa por aqui é homem santo de Deus. Há um relacionamento íntimo entre ela e Deus, para interpretar que este homem era um homem de Deus. E quando nós caímos enfermos, e quando nós caímos desempregados, e quando nossos contratos matrimoniais já não convergem por um caminho em que haja tão somente união, quando o estado de luto vem nos assolar, essa mulher nos ensina que existe um Deus que nós servimos, em cujos pés nós podemos dizer, Deus, vai tudo bem, mas se puder, tem misericórdia de mim. Há algo que eu possa falar de você em relação ao rei? Vai tudo bem. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós servimos a um Deus, que nós podemos depositar as nossas petições. E isso nos leva, meu amado irmão, ao segundo ponto desta noite. O segundo ponto desta noite nos ensina que tudo vai bem, porque nós servimos a um Deus que tem uma mão graciosa, amorosa, misericordiosa para nos alcançar. Veja lá o verso 16 e o verso 17. Disse o profeta, por este tempo, daqui a 1 ano abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, mas nós servimos a um Deus gracioso. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Ela não tinha filhos. E naquela época, não ter filhos era uma situação vexatória. Nós vemos isso no nascimento de Samuel. Nós vemos isso quando Abraão se encontra com Deus nos carvalhais de Manre. Eu acho uma expressão maravilhosa essa.
E quando lá se encontra com ele, Deus lhe promete um filho, apesar da velhice da sua esposa. Nós vemos isso com Raquel, que era estéril. Nós vemos isso com Rebeca, e essa mulher deve ter pensado isso. Essa mulher deve ter pensado, ele me fala de um filho. E eu já ouvi em outras situações, estudando a palavra de Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso, num primeiro momento, nós entendemos que temos um Deus em cujos pés podemos depositar as nossas petições. Em um segundo momento, nós sabemos que esse Deus tem uma mão graciosa, amorosa, misericordiosa, para nos responder segundo a sua vontade. Passado um ano, o filho estava lá com ela. Nós amamos e nós servimos a um Deus dos impossíveis. Ele deu um filho a ela, assim como Ele pode nos ouvir na nossa tribulação e nos trazer alento diante daquilo que nós vivemos. Nós imaginamos agora, como já dito, Eliseu vivendo naquela casa e vendo aquele menino que Deus lhe dera. Aquele menino, quem sabe, na segunda-feira de manhã ia para o colégio, pegava sua mochila, ia para a escola municipal de Sunem, e lá ele tinha as suas aulas. Esse menino, talvez, depois do almoço, quando vinha a mãe amorosa, lhe fazia a sua comida, como toda mãe faz. Vai ver isso daí, tem que fazer comida. Faz a comida para ele, quem sabe, daí à tarde, esse menino ia lá para o clube estudantil fazer natação em Sunem. Esse menino talvez participasse das campanhas olímpicas que existiam ali em Israel, com a camisetinha de Sunem, dizendo, eu sou da tribo de Issacar. Vamos lá, venham benjamitas, venham, vamos gladiar entre nós aqui. E a mãe vê isso, e Eliseu vê isso, e esse menino cresce. Quem sabe domingo esse menino acordava a mamãe e falava, mamãe, hoje é dia de irmos à igreja. Lembra aquele homem que passa por aqui, aquele santo homem de Deus, aquela mesa, aquela cadeira, eu vejo que à noite aquelas luzes ficam acesas e aquele homem fica escrevendo, e ele conversa com Deus, isso é bom, eu gostaria de ir à igreja, ele vai. Quem sabe ele vai à igreja, ele canta lá na frente. Esse menino se desenvolve normalmente, como todo e qualquer outro menino. Entretanto, a vida não é feita somente de glórias em glórias. E diz-nos a história que esse menino vem a falecer. As aulas ele não frequentará mais. A natação ele não pode mais, sua touca, seu óculos vai ficar guardado agora no armário de pedra que ele tem na casinha dele, lá no quarto dele agora. Ele não existe mais. Ele morreu. O mesmo Deus em quem nós depositamos as nossas petições deu esse presente a ela, mas agora, neste momento, este menino não está mais com ela. Não obstante essa bênção terrenal que ela pôde ter, este menino morreu. E isso nos leva agora ao terceiro ponto desta noite que esse texto nos tem a ensinar. Esse texto nos ensina que tudo vai bem em nossas vidas, porque servimos a um Deus que é socorro bem presente na tribulação. Veja o que diz o verso 35 até o verso 37. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho vivo e saiu. Em terceiro lugar, o texto nos ensina, meus amados irmãos, que tudo vai bem, porque o nosso Deus é socorro sempre presente no meio da tribulação. Veja o que interessante os atos que essa mulher toma. Esse menino vai com o pai, vai à cega, diz que ele começa a ter dores. O pai, como um bom pai, fala o quê? Leva para tua mãe lá. Leva lá, ela que resolve, não é assim? É assim, leva lá. Vê se tem uma aspirina, vê se tem lá um corticoide, eu não sei as palavras, tá, amor? Estou lembrando aqui do que você dá lá em casa.
Vê se tem, mas leva para tua mãe. Comigo, né? Meu trabalho eu já fiz. Entendeu? Está doente? Leva para a mãe. Veja que ao levar para a mãe, e aqui tem alguns pontos que devem ser esclarecidos. Ela toma esse menino, vemos então que ele não é tão velho assim, porque ela pega no colo e leva até a cama e fecha. E a Bíblia fala, ou não fala, que ela não chorou. A Bíblia não diz que ela, talvez no seu íntimo, haja alguma angústia, mas a Bíblia não fala que externamente ela tomou alguma posição que pudesse demonstrar ao pai, me perdoe, que ele está morto, e assim o pai vindo abrirá as Ezequias. Ezequias, curiosidade, né, o Papa não mais entre nós, por causa das Ezequias. Ezequias, os cortejos fúnebres. Veja que ela então não vai por esse caminho, porque ela não quer ninguém chorando na sua casa, porque ela não quer ninguém tratando de atos fúnebres, porque a confiança dela está no mesmo Deus que quando deu o filho a Abraão, lhe pediu, e ainda assim o manteve. Veja que interessante, ela fecha o quarto, ela vai falar com o marido de novo, e veja esse contrato matrimonial, como ele é ótimo, ela vai falar com o marido, façamos um quarto. Ela vai falar com o marido, ó, me dá uma jumenta e me dá um moço aí que eu preciso ir lá no Monte Carmelo. O marido, não tanto quanto ela diz, mas o que você vai fazer lá? Hoje não é festa de lua nova? E o que tem lá para fazer? Ela responde, vai tudo bem. Então somente me dá uma jumenta e um moço para que eu possa ir até lá. E diz-nos a história que ela vai até lá, 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar. Assim o seu filho morto lá ainda, esperando. Ela vai até a presença do seu Deus, em que ela confia, sabendo que Ele é um Deus presente diante da tribulação. Diz que ao chegar lá, ela se agarra aos pés de Eliseu, porque não existe nenhum outro lugar em que nós possamos encontrar consolo, salvação, renovação para a nossa vida. O moço tenta tirá-lo. Eliseu diz, não deixa, alguma coisa aflige. Deus não me revelou o que é, mas alguma coisa o aflige. O Monte Carmelo, para vocês terem uma ideia, ele tem mais ou menos 500 metros para você subir. Hoje eu ouvi falar que vocês vão subir o morro, né? Isso. Qual morro que vocês vão? Como é que é? Pão de Ló, desconheço, só o Marumbi conhecia na minha época. E a gente tinha que subir, o trem parava lá, e a gente subia praticamente uma manhã, Manassés deve ter ido muito nisso daí, você subia uma manhã, chegava lá, olhava para o lado e descia. Era mais ou menos assim, entendeu? Essa mulher vai até o morro, esse morro tem mais ou menos 500 metros, ela sobe esse morro, porque não existe nenhuma ou qualquer circunstância que possa atrapalhar a de estar na presença de Deus, pois ela sabe que somente em Deus há salvação. Essa mulher sabia que seu Deus era um Deus de palavra. Ele me deu um filho. Ele me deu um filho. Ele pode ressuscitar esse filho. O Senhor é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação, seja doença, seja o desemprego, seja o luto, seja toda e qualquer situação que possa nos atribular. O salmista vai dizer que Ele é alto refúgio para nós nessas horas. Salmo 46, 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Entretanto, meus amados irmãos, diante da tribulação, muitas vezes, como já dito, nós procuramos tudo, menos a presença de Deus. Então, quando eu estou doente, eu não quero mais ir à igreja. Então, quando eu estou enlutado, eu não quero mais saber da igreja. Então, quando eu estou desempregado, eu acho que mais nada resolve. A primeira coisa que eu faço, eu não quero mais ler a palavra de Deus, eu não quero mais orar, eu não quero mais buscá-lo. Essa mulher, a primeira coisa que ela fez, quando teve um momento de tribulação, foi falar com o seu marido, pegar uma jumenta, pegar um servo e se colocar diante de Deus, porque o Monte Carmelo era o local de Deus. Lembram dessa distância? Ela foi e voltou. E não se importou comigo. Os problemas, meus amados irmãos, das nossas vidas só serão resolvidos se você entender que não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho,
não é o seu empregado, não é aquele que trabalha com você que tem solução para isso. Somente Deus tem solução para a minha e para a sua vida. Em nenhum outro lugar nós podemos encontrar isso daí. O nosso Deus, cheio da mais profunda compaixão e misericórdia, nos permite colocar as petições diante dos seus pés, nos alcança com sua mão maravilhosa e cuida de nós em nossa tribulação. Eliseu, chama a sunamita, diga a ela que o seu filho está aqui. Diga a ela que existe um Deus em Israel. Concluindo, meus amados irmãos, algumas aplicações para esta noite. Em primeiro lugar, disso que nós lemos e entendemos, nós precisamos nos portar de maneira que agrade a Deus, tudo para o louvor da glória dele. O verso 9 disse: ela disse a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto. Em primeiro lugar, nós podemos nos portar de maneira que agrade a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos acreditar no impossível de Deus para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos confiar no impossível de Deus para mim e para você. Concebeu a mulher, aquela que não tinha filhos, daquele homem que já era velho e não poderia. Mas ela concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, segundo Eliseu lhe dissera. Em terceiro e último lugar, nós precisamos buscar sempre a presença de Deus. Não importam os obstáculos. Veja o verso 30. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eu não vou te deixar, Deus. Esse val de Jaboque, enquanto eu converso com o Senhor diante da minha tribulação, enquanto eu luto, eu não deixo o Senhor sair daqui, enquanto o Senhor não me abençoar. Nós precisamos buscar sempre a presença de Deus. O Senhor, nosso Deus, não falha, não fraqueja, não dorme, nem dormita. Pelo contrário, está sempre com os ouvidos abertos para nos ouvir em nossas petições, nos alcançar com sua mão graciosa e ser socorro presente em toda e qualquer tribulação. Amém? A equipe de louvor.